Nesta videoaula, pretendo demonstrar como Sócrates, Platão e Aristóteles apresentam um caminho alternativo às ideias defendidas pelo senso comum, geralmente feitas de forma acrítica. Também pretendo demonstrar que, para eles, Sócrates, Platão e Aristóteles, a sabedoria teórica deveria também ser uma sabedoria prática. As ideias de Sócrates, Platão e Aristóteles, todos dos séculos 4, 5 a.C., se inserem na tradição grega, que busca entender a formação do homem como formação total, integral, holística, pressupondo o desenvolvimento do ser humano nos aspectos bio, psíquico e sociológico. Esse era o ideal grego, uma formação para a virtude, para si e para o outro. Os gregos nos permitiram pensar em autonomia, processo, investigação e também, principalmente, criatividade. Na polis do século IV a.C., o conceito de paideia supera a vinculação limitada à instrução da criança. Trata-se de uma reflexão sobre a formação do homem para a vida racional na polis. Aplica-se à vida adulta, à formação e à cultura, à sociedade e ao universo espiritual da condição humana. A construção histórica deste mundo da cultura atinge o seu apogeu no momento em que se chega à ideia consciente de educação. Werner, na obra Paideia. Sócrates pôde expressar de uma forma muito interessante nossa relação com o saber. Filho de uma parteira, Fenarete, Sócrates lhe toma emprestado a nomenclatura usada para definir o ato de ajudar as mulheres a darem à luz. A maiêutica, o termo grego que traduz dar à luz, é maiêutica em grego, concedendo-lhe um status de método. Ele entendeu que era necessário aos seus discípulos a consciência de que poderiam conceber suas próprias ideias, pensarem sobre aquilo que estavam pensando e refletindo, serem capazes de construir um novo saber, dessa vez mais sólido. Veja que interessante. O método da maiêutica, que consiste em dois momentos. O primeiro momento é o momento do questionamento, da pergunta, que ele atribuiu para conceituar esse procedimento como ironia. A palavra ironia, neste caso, não tem o mesmo sentido que tem hoje. A palavra ironia, no sentido grego, significa questionar, perguntar. Muitas e muitas vezes, sobre a mesma coisa, ao ponto do interlocutor, do questionado, chegar à conclusão que as respostas que ele está dando a este questionamento não são bem fundamentados. Então, o Sócrates propunha, então, que se as suas respostas aos questionamentos que estão sendo feitos não são convincentes, é preciso buscar um novo fundamento, uma nova resposta. Uma resposta mais convincente, melhor, mais organizada, mais sólida. Então, num primeiro momento, questionava-se. Num segundo momento, nascia uma nova ideia. Então, o método da maiêutica, muito legal para a gente praticar, primeiro questiona-se, num segundo momento, a partir das respostas que foram dadas, num segundo momento, constrói-se um novo conhecimento, conhecido aí o termo como maiêutica, que nada mais é do que nascer uma nova ideia. Maiêutica é parto, então parto traz ao mundo um novo ser, e em grego, traz ao mundo uma nova ideia. Bacana esse método da maiêutica de Sócrates, não é mesmo? Você vai usar muito ainda, tenho certeza. Na Grécia Antiga, havia uma inscrição no templo de Apolo, em Delfos, que dizia o seguinte: conhece-te a ti mesmo. A ideia era lembrar os humanos que apenas os deuses tinham a posse completa do saber. Por serem humanos, eles seriam sempre viajantes, sempre necessitados de plenitude
e deveriam reverenciar o que os transcendiam. Essa compreensão é importante, pois todos precisam se pôr como aprendentes sempre. Por isso, capazes de ensinar continuamente. A consciência de que não se tem a posse absoluta do saber é ponto fundamental para discernir entre conhecimento verdadeiro e pretensão de conhecimento. Sócrates, ao relembrar seu método, diz qual é a sua maior honra ao ensinar. Veja só, o maior privilégio da arte que eu pratico é que ele sabe tirar a prova e discernir, com todo rigor, se é aparência vã e mentirosa que a reflexão do jovem parteja ou se é fruto de vida e de verdade. Um amigo, ao saber, avalia com muito critério suas ideias. Essa atitude é importante por pelo menos 2 motivos. Primeiro, permite separar conhecimento de ilusão de conhecimento e permite perceber que o saber é inesgotável, nunca acaba. Você nunca chega a uma resposta pronta, acabada, finalizada. Talvez pensando nisso é que Sócrates exclamou, veja só, olha o que ele disse, o que sei é que nada sei. Um aluno, aluna, precisa estar consciente dessa caminhada, nunca finda em prol do conhecimento. Ninguém pode afirmar que sabe tudo, que está pleno. Aliás, esse pode ser um indicativo justamente do contrário. O ser humano tem limites. O conhecimento não tem limites, ele é infinito. Esse é outro ensinamento que recolhemos dos gregos e que você precisa realmente fazer constituir do seu jeito de pensar. Nenhum pensamento, conhecimento é finito, acabado, começa, desenvolve e termina. Todo conhecimento é sempre uma continuidade de conhecimentos anteriores. Todo conhecimento que se tem é base, é adubo, é energia para os conhecimentos que virão em seguida. Por isso que eu costumo dizer em minhas aulas que a gente tem que entender que a gente vai se capacitando no conhecimento, vai se tornando melhor, aprendendo cada vez mais, desenvolvendo mais. E nunca um conhecimento passa por reciclagem. Esse negócio de você, curso, se reciclar, isso é uma bobagem. Reciclar é separar o lixo do que não é lixo. E conhecimento nunca é lixo, porque o conhecimento mais velho é base sempre para o atual e o atual é sempre base para o futuro. Portanto, não dá para reciclar conhecimento. Então, você não deve pensar que você faz curso de reciclagem. Você faz curso de continuidade, de capacitação, ok? Imaginemos uma caverna separada do mundo externo por um alto muro, cuja entrada permite a passagem da luz exterior. Desde seu nascimento, geração após geração, seres humanos ali vivem acorrentados, sem poder mover a cabeça para a entrada, nem locomover-se, forçados a olhar apenas a parede do fundo e sem nunca terem visto o mundo exterior nem a luz do sol. Acima do muro, uma réstia de luz exterior ilumina o espaço habitado pelos prisioneiros, fazendo com que as coisas que se passam no mundo exterior sejam projetadas como sombras nas paredes do fundo da caverna. Por trás do muro, pessoas passam conversando e carregando nos ombros figuras de homens, mulheres, animais cujas sombras são projetadas na parede da caverna. Os prisioneiros julgam que essas sombras são as próprias coisas externas e que os artefatos projetados são os seres vivos que se movem e falam. Um dos prisioneiros, tomado pela curiosidade, decide fugir da caverna.
fabrica um instrumento com o qual quebra os grilhões e escala o muro. Sai da caverna e no primeiro instante fica totalmente cego pela luminosidade do sol, com a qual seus olhos não estão acostumados. Pouco a pouco, habitua-se à luz e começa a ver o mundo. Encanta-se, deslumbra-se, tem a felicidade de finalmente ver as próprias coisas, descobrindo que, em sua prisão, vira apenas sombras. Deseja ficar longe da caverna e só voltará a ela se for obrigado para contar o que viu e libertar os demais. Assim como a subida foi penosa, porque o caminho era íngreme e a luz ofuscante, também o retorno será penoso, pois será preciso habituar-se novamente às trevas, o que é muito mais difícil do que habituar-se à luz. O texto de Platão, conhecido como alegoria ou mito da caverna, foi retratado de diversas maneiras, desde estilografuras até mídia digital. Em todas elas, entretanto, é possível observar uma característica comum. Encarar a vida sob novos olhares não é uma tarefa muito fácil, meu caro aluno, minha cara aluna. Nossos hábitos, tradições, leis e normas, mediados pela sociedade, pela família, pela religião, pela escola, pela universidade, assumem uma força de natureza de tal forma que não conseguimos imaginar outra forma de ver o mundo, de tratar as informações recebidas por outros óculos que não os nossos. Mesmo que tenhamos uma comprovação externa de que estamos pensando errado, ela não é, por si só, suficiente para que abandonemos a antiga maneira de pensar. Por isso, para adquirirmos conhecimento de verdade, precisamos assumir um novo modelo mental, paradigma, rompendo com o antigo. Aliás, essa é a tarefa do educador, do bom pensador, para com os seus alunos, para com os seus profissionais, e um lema identificador de sua vida inteira, não é mesmo? Paradigma é um termo de origem grega que significa modelo, padrão. No sentido geral, corresponde a algo que vai servir de modelo ou exemplo a ser seguido em determinada situação. São as normas orientadoras de um grupo que estabelecem limites e que determinam como um indivíduo deve agir dentro desses limites. Platão, discípulo de Sócrates, reconheceu o desafio na fala de seu mestre, qual seja, o de tomar posse dessa consciência fundamental para o conhecimento. Isto é, mudar a maneira de se pensar, ou ainda o hábito de repetir ideias acríticas, que se torna quase um paradigma, impedindo-nos muitas vezes de enxergar verdades necessárias. A tarefa do educador, do bom pensador, para com seus alunos, é um lema identificador de sua vida inteira e de ajudá-los a serem críticos, pensarem de forma autônoma e revisarem ou transformarem seus modelos mentais. Não podemos reproduzir comportamentos sem perceber as razões que estão por trás deles. Aristóteles, discípulo de Platão, alia ao conhecimento teórico o conhecimento prático, ou seja, nossas ideias precisam fazer diferença em nossos comportamentos. Bem, saber para bem agir era um de seus lemas? É isso que a gente gostaria que você pensasse e agisse como tal. A sabedoria não se esconde apenas na mente. Ela muda nossa caminhada. Ela fundamenta nossas ações. Ela nos ajuda a fazer as melhores escolhas. Você sabia? Nossas ideias nos movem ou nos paralisam? Nos fazem andar ou nos empacam? Modelos mentais, paradigmas,
definem como pensamos e, por consequência, como agimos. Isso em todas as áreas de nossa vida, incluindo a educação. Sócrates, Platão e Aristóteles nos proporcionaram a possibilidade de pensarmos sobre nossas ideias, como elas se formam, quais são seus fundamentos, os benefícios e consequências de segui-las até o fim. Possibilitar o exercício da razão, criar caminhos para que ela pudesse se potencializar, foram contribuições riquíssimas que esses três filósofos gregos nos legaram. Bem, findamos hoje por aqui. Acredito que você está acompanhando bem e nos encontraremos na próxima aula para continuarmos nessa aventura maravilhosa que é viajar pelos roteiros da filosofia. Até daqui a pouco.